Descubra a nova teoria geral do Estado no curso Arcano Império. Inscreva-se tutubolius.ai. Olá, estamos de volta. Nessa terceira aula, é uma aula muito importante. Aliás, todas são importantes, né? Todas. Eu não sei e quero entender se até aqui vocês entenderam bem como é que nasceu a ideia, como é que nasceu a vontade de estudar e de buscar um significado legítimo para esse caos que a gente vive no planeta hoje. Não é no Brasil. Não estou falando do Brasil, estou falando do planeta, né? Esse caos é um caos assim estupendo, muito pior do que o Brasil politicamente. Tem outros países que vivem totalmente na miséria, totalmente na pobreza, escassez, né? Corrupção assim é o primeiro plano. Então, o que ocorre? Nós, quando elaboramos a nova teoria geral do Estado, pensamos não num país, não em uma região, né, ou continente. Não, nós elaboramos pensando exatamente no todo, no globo, né, no planeta Terra, nas vidas humanas, em 8 bilhões e 600 milhões de pessoas humanas, de seres humanos. Então, essa foi a nossa preocupação. E esta é a nossa preocupação. Você está entendendo? Então, o que ocorre? Diferentemente dos meus antecessores, que apresentaram as suas próprias teorias, do qual eu já fizemos na segunda aula, nós falamos, inclusive, qual era o pensamento deles, a preocupação deles. Nunca, jamais eles se preocuparam com o homem, a essência do homem, né, o objetivo, a essência, a soberania permanente do homem. Então, nunca se preocuparam com isso, entendeu? Então, diferentemente do nosso projeto. O nosso projeto é uma teoria que está substanciada, está calcada, né, nos quatro pilares da síntese da Terra. Então, aonde existe a vida humana, a nossa preocupação chega lá, tá certo? Então, não é uma teoria é, proposta para cuidados políticos partidários, para cuidados políticos de governança, aonde você se preocupa com o sistema político implantado. Não, não é isso. Então, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia melhor da coisa, a configuração de qualquer modelo político tem que estar calcado em cima de uma estrutura, tá certo? Em cima de uma estrutura. E a estrutura que nós estamos vivendo hoje é uma estrutura carcamida, já passou o tempo, obsoleto, não tem mais por onde ir, não tem por onde inovar. Qualquer coisa que você queira melhorar, não melhora. Muito pelo contrário, piora. Por quê? Como é que você vai fazer, é, vai estabelecer uma emenda em cima de um troço que nasceu ruim, nasceu defeituoso? Então não tem como. Então, a estrutura que estamos apresentando é uma estrutura de governança política. Daí para frente, se o cara quiser, se o país achar melhor implantar o socialismo, implantar isso e ideologias, não nos interessa isso. O que nos interessa é o esqueleto, a coisa em si, a estrutura em si. Porque se a estrutura estiver bem formada, se ela estiver bem firme, você pode construir em cima qualquer tipo ou modelo de prédio. Agora, se a base ela está ruim, como está essa, que é a teoria geral da ação, o último que morreu em 1973, que é o Hans Kelsen, então ele falou aquele montão de coisa lá, mas ele nunca viu a vida humana, que é isso que nos interessa desde o princípio, desde 1993, quando estudamos e fizemos o primeiro livro, que dali saiu então a nova teoria geral do Estado. Então, desde o princípio, tivemos a preocupação com o ser humano. E a nossa preocupação é a pessoa humana. Fora disso, é conversa fiada, tá certo? Então, nós apresentamos aqui os três eixos, né? O primeiro eixo, que é exatamente a teoria geral do Estado, que é isso aqui, foi apresentado, a teoria geral do Estado. Tá? Depois, na sequência, nós apresentamos o segundo eixo, que é o sistema integrador neuropsíquico, sim, tá certo? Todos aprovados pela comunidade científica, né? O segundo livro desse comportamento, o sistema integrador
neuropsíquico, segundo volume, tá? Tá aqui, segundo volume, né? Então aqui está os dois eixos. E apresentamos também o terceiro eixo. O terceiro eixo é exatamente o polieus e monoeus. Então, está aqui o polieus, polieus e monoeus. Esse completa o terceiro eixo, tá? Aí, aqui é a patologia, de como é que você converge o polieus para o monoeus, para você administrar você mesmo. Então, existe uma técnica que você vai conseguir administrar os seus pensamentos. Não é cura, não é milagre, é ciência, puramente ciência, só isso, tá certo? O que faltou nas outras teorias que foram apresentadas, nessa completou tudo. O que faltou naquela, eu pesquisei, fui buscar para poder acertar onde erraram. Então, estamos fazendo uma nova reestrutura do Estado. Estamos fazendo uma nova reengenharia do Estado. Estamos com uma força de vontade enorme e cientificamente está bem elaborado para poder as pessoas entenderem o que é a NTGE, que é a nova teoria geral do Estado. E aí fomos mais além, fomos lá buscar a arquitetura da consciência humana, ou seja, intrauterino, ou seja, no útero da mamãe, quando a criança está lá, está no estágio zero. E ali começa então a HD está zero. E aí começa então a formatação dos polieus, que originariamente está sendo herdado da mãe, como já falei na aula passada. Então, isto é um estudo que você define o que é a nova teoria geral do Estado. E aqui, para encerrar esse percurso dos 7 livros, a mente encarcerada. A mente encarcerada, ela está encarcerada porque ela foi produzida, ela foi adestrada, bem assim, adestrada mesmo. Por quê? Aqui dentro da arquitetura da consciência humana, aqui começou o adestramento. Por quê? A mãe sabe do que está acontecendo porque ela está fora, está no externo. A criança está no interno, dentro dela. E aqui começa a preparação secular. Vida após vida, geração a geração, é feito isso. Então, aquilo que a mãe fala, a criança registra. Embora ela não tenha consciência, mas ela tem um HD que está zerinho. E ali fica as conversas, aquele arquivo fica ali. Uma hora vai desenvolver. Ele vai nascer, vai crescer e começa o desenvolvimento da sua própria consciência. Do seu cérebro começa os neurônios a funcionar. E aí tem esse registro lá, quietinho, amorfo, sem se preocupar com nada, mas está tudo registrado lá. Então veja, isso aqui é um fato, isso aqui é ciência. Não adianta inventar moda. É porque é jurídico. Não, aqui é ciência. É ciência, vida, 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 é ciência. E aí você vai chegar aqui, porque aqui você começa a formatação da sua HD, zero bala, né? Que é estágio zero. E aí quando você chegar nesse ponto aqui, você está com a mente encarcerada, porque você aprendeu tudo, tudo, tudo. Antes de nascer, você já aprendeu. Antes de você vir para esse mundo, para essa terra, você já tinha os registros, porque a sua mãe ela participava do baile, participava do namoro, participava de reuniões com as comadres, com os compadres, com os amigos, e aí conversa vai, conversa vem. Tudo isso está registrado na HD da criança, no estágio zero. Isso é científico. É científico, não tem nada de espiritual. Não, 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 não. É científico a coisa. Então, como é que você vai apresentar? Vai apresentar um projeto, uma teoria, que é a nova teoria geral do Estado, se você não entende a cabeça da pessoa, se você não entende o cérebro da pessoa, se não entende o que ela pensa, o que ela faz. Então, teve tudo um fator primordial, que é o neuropsíquico da criatura humana, com base da NTGE, da nova teoria do Estado. Então, qualquer coisa fora disso é invenção de quem não tem o que fazer, então começa a inventar coisa.
A nova teoria geral do Estado, ela nasce exatamente aonde? No fator primordial, que é o sistema neuropsíquico de cada criatura humana. É aí que nasce a nova TGE. Porque não adianta você implantar um sistema se a pessoa espiritualmente, e materialmente ou fisicamente, ela não está preparada para isso. Ela não quer que isso seja implantado, porque ela tá com a mente encarcerada. Aonde ela está encarcerada? Porque ela aprendeu tudo que não devia aprender. Ela está com a mente encarcerada. Ela não aceita liberdade. Ela não aceita ser livre, pensar livre. Ela não aceita isso, porque ela foi conduzida, foi fabricada dessa forma. Então ela está com a mente encarcerada. Então veja, muito mais do que você implantar o sistema da nova teoria geral do Estado, você tem que fazer um autocontrole, um autopreparo, um autoestudo em você mesmo. Quando você faz isso, você então anula, aniquila todos os medos, todos aqueles sentimentos de perseguição, de sofrimento e assim por diante. Todos esses polieus, você vai eliminar tudo isso aí. Você vai ficar com a mente limpa. Assim como Jesus fez no templo. Quando ele chegou lá e chicoteou todo mundo, pôs todo mundo para correr. Aquilo é representativo. A nossa mente está cheia de bandidos, cheia de vagabundos, cheia de pessoas, mercadores, fazendo o que não deve lá dentro. Então você tem que tomar uma posição, provocar o monoeus para que ele ponha esse pessoal para correr. Não adianta você aprender a nova teoria geral do Estado de uma forma que você não entende o que a pessoa pensa. O principal objetivo da nova teoria do Estado é exatamente o ser humano, a pessoa humana, a criatura humana, os seres de 8 bilhões e 600 milhões de criaturas humanas no mundo físico, no nosso mundo material. Você entendeu? Então, aí que está a objetividade e a grandeza de você estar participando dessa aula. Porque você não está falando com o professor, você está falando com o criador, aquele que fez a autoria do livro. E para chegar nessa condição de apresentar a nova teoria do Estado, veja o trabalho que foi feito antes. Foi feito um trabalho de, de psiquiatria, foi feito um trabalho de psicanálise, foi feito um trabalho de neurociências cognitivas, processo psicológico, foi feito um trabalho de neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Então, veja, toda uma estrutura voltada para o ser humano, para a pessoa humana. Então, ninguém quer destruir nada. Eu, pelo menos na minha cabeça, nunca passou isso. Não, vamos destruir essa teoria implantada por essas figuras que eu já falei aqui. Não, não. Não pense assim, porque não é verdade. Eles foram satisfatórios naquilo que escreveram, porque era a época deles. Era a época deles. Então não adianta você chegar e cobrar deles uma coisa que não existia na época que eles fizeram isso. Eu dei sorte. Eu sou um privilegiado. Por quê? Porque na minha época eu aprendi psicanálise, aprendi neurociência cognitiva em processo psicológico, eu aprendi teologia, eu aprendi filosofia, eu aprendi direito, jornalismo, aprendi tantas coisas boas que juntei tudo para poder sair esta maravilha. Esta maravilha. É uma maravilha isso aqui. Entendeu? Então é assim, ó. É, é, é é fascinante. É fascinante. A aula da nova teoria geral é fascinante. Por que fascinante? Porque, veja, eu estou tentando passar para vocês, em 5 aulas, né, o produto de 7 livros. Você vê, tem livro que tem 485 páginas. Tem dois grandes livros aqui, com bastante páginas. Então, eu estou tentando. Tem um outro aqui, que é o Neuropsi, né? Que esse aqui tem 400 e poucas páginas. Então, 485 páginas. O que ocorre? Eu estou passando para vocês um apanhado geral. Um apanhado geral. Tá certo? É a primeira vez que o autor de uma teoria, como é essa de envergadura, da nova teoria geral do Estado para o globo, para o planeta Terra, que o autor vem e dá aula do que ele pensou, como é que ele formatou isso, como é que saiu essa ideia, de onde surgiu isso. Porque nós não temos histórico dos outros que escreveram. A gente só tem escrito, porque alguém escreveu, porque eles não fizeram a autobiografia deles.
mas outras pessoas fizeram. Então, o que acontece? Você tem isso. Agora, aqui, não, aqui nós temos a oportunidade de você conversar com o autor, tá certo? O autor está falando o que, que ele pensou, como é que ele estudou, para chegar nisso. E é simplesmente magnífico, é maravilhoso. Aí você tem aqui, então, o terceiro eixo. Então, formou a nova teoria geral do Estado. Então, você tem o primeiro eixo. O primeiro eixo está aqui, que é a nova teoria geral do Estado. Esse é o primeiro eixo. Segundo eixo. Segundo eixo é o sistema integrador neuropsíquico. Esse é o segundo eixo. São dois livros que fazem parte disso. E depois nós temos o terceiro eixo, que é exatamente o polieus monoeus, que encerra com a mente encarcerada. Então você tem os três eixos. Não adianta você querer entender o livro da nova teoria geral do Estado lendo simplesmente o primeiro volume. Todos esses volumes passaram pelo crivo da ciência, foram aprovados cientificamente, tá certo? Então ninguém que está jogando conversa fora, ninguém está induzindo ninguém a nada. Só que eu fui privilegiado de poder apresentar isso, essa maravilha, tá certo? Então fui um privilegiado. Fui não, eu sou um privilegiado, né? Porque poucas pessoas têm essa oportunidade. Quanto tempo nós estamos fazendo isso? Você pega a estrutura que eu mostrei aqui, desde Platão, 400 e poucos anos antes de Cristo. De lá para cá, encerra esse ciclo agora, em 2026. Encerra esse ciclo. Tem que encerrar. O homem tem que voltar a ser exatamente a essência daquilo que Deus criou. Entende o que eu estou falando? E que não é religião. Pelo amor de Deus, não fale em religião aqui, porque fica pior ainda a coisa. Deus criou o homem e disse que o homem era a imagem e semelhança dele. Pronto. Daí para frente puseram o Estado. Você vê que todos os meus antecessores só via o Estado. E um deles, o Hobbes, ele falou o quê? Que criou o Estado, o Leviatã. Um monstro. Nós não precisamos do Estado dessa forma. Nós precisamos do Estado, mas sendo o nosso instrumento de sobrevivência, nosso instrumento coletivo. Tá certo? Então nós precisamos. Mas quem domina o Estado somos nós. Nós. A soberania permanente é o homem. O homem que eu digo aqui é o homem e mulher. É o homem, é a essência humana. Esse sim, esse objetivamente é a essência e a razão de viver, a razão de existir. Tudo isso aqui é o homem, não o Estado. Então veja que eles foram importantes porque eles deram um norte na coisa. Mas deixaram de ser importante, por quê? Porque deixaram a essência maior. Qual é a essência maior? O homem. O homem ele é soberano, ele é perpetuamente soberano, até que um dia haja revogação desse decreto divino, onde Deus fala lá que façamos do homem a imagem e semelhança de Deus. Se ele revogar isso aí eu não estou mais aqui. Nem você vai estar. Então, não houve nesse tempo todo, não houve nenhuma revogação da lei de Deus. Não houve. A Bíblia representa a lei de Deus. Não houve revogação. Então, por que, que o homem tem o desplante, o prazer de modificar aquilo que Deus criou? Aí, ensoberbou o Estado, deixou o Estado orgulhoso, deixou o Estado. E chegou a ponto de fazer, sabe o quê? Proibir dentro do Estado, proibir nas repartições públicas que se fale em Deus. Não, porque o Estado é laico. Não, o Estado não é laico. O Estado é instrumento do homem. Como é que ele é laico? Entende o que eu estou falando? Aqui não é questão de religião. Aqui é questão de original. A coisa original, natura e inatura. Deus criou o homem, não criou o Estado, criou o homem. Aí esses filósofos aí criaram o Estado e formaram o Estado como um monstro. Um deles fala que é Leviatã. E é Leviatã. Porque quando o monstro é criado pela vontade, pela força da mão do homem, e aí vira Leviatã mesmo, não tenha dúvida. Por quê? Você vai ficar eternamente com a mente encarcerada. Eternamente. Chega, nós não queremos mais isso. Não queremos mais isso. A gente
Nós todos, nós estamos em busca de fazer o quê? De sair desse sofrimento, dessa roda do karma, né? Que fica virando, 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 e vai e volta, vai e volta, e vai. E sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos procedimentos, é sempre o Estado que destrói, é sempre o Estado que faculta tudo que a pessoa humana precisa. Não! A pessoa humana precisa de ter entendimento, de ter consciência. Esses livros, essa nova teoria geral, ela só é completa quando a pessoa tem acesso aos 7 livros. E ela vai entender, porque ela tem o sistema de governança política. De governança política. Está aqui a estrutura. É isso aqui. Agora, para você chegar aqui, você tem os outros 2 eixos, que é exatamente o quê? O sistema integrador neuropsíquico. Você vai entender o que a sua cabeça pensa. Se você consegue dominar, se você consegue passar esse entendimento para você, já começou, a coisa fica boa. Você vai entender melhor a nova teoria geral do Estado. Quando você chega dos 4 livros, que é do Polieus e Monoeus, aí então é a sagração. É a sagração definitiva, porque você está consciente de quem você é. Você está entendendo como é que funciona a coisa? Então não é uma apostila que foi feita ali na esquina e foi vendida aqui na outra esquina. Não, não. O primeiro livro escrito foi em 93. O segundo livro escrito, que é a Nova Teoria Geral de Estado, foi feito em 94. Então passaram-se 32 anos havendo um preparo para se colocar isso a público. Mas antes de levar a público, foi submetido ao conhecimento científico. Se aquilo estava certo ou estava errado. Se aquilo que se fala de psiquiatria, que é a mente carcerada, é psiquiatria, isso aqui. Psicológico e psiquiatria. E o neuropsíquico, que é psicanálise, que é a função, é na verdade não é função, é a fundição das 2 teses, psicanálise e neurociência cognitiva. Então aí, especialistas foram analisar. Eles analisaram. Perfeito. É isso que o ser humano precisa. Entender o que ele está fazendo aqui na Terra. Entender qual o compromisso dele com a sociedade do qual ele vive. Ele não vive sozinho. Tá certo? Então, esse trabalho foi magnífico. Agora, mais uma coisa interessante. Nós temos os 3 eixos. A nova teoria geral do Estado, a o sistema integrador neuropsíquico, segundo eixo, e o terceiro eixo, polieus e monoeus, terceiro eixo. Pronto, fechou. Dentro disso aqui ainda tem uma outra coisa interessante. Essa é a primeira, é o primeiro eixo da nova teoria geral do Estado. Depois nós temos ainda uma outra teoria, que é a teoria do sistema integrador neuropsíquico. A segunda teoria e é a segunda teoria e o segundo eixo. O terceiro eixo é o polieus monoeus. Polieus e monoeus. É o terceiro eixo, que é a terceira teoria escrito. São 3 teorias. Confundiu, não? Acho que não, né? Primeira teoria, nova teoria geral do Estado. É isso aqui. Primeira teoria. E o primeiro eixo. A segunda teoria, sistema integrador neuropsíquico. Segunda teoria. E segundo eixo. E aí, terceira teoria, polieus e monoeus. Esse aqui é o último livro da série. Polieus e monoeus, que é o terceiro eixo. Entendido? Então tá. Agora é assim. O segundo eixo. Presta atenção. Presta atenção. Esse é o primeiro eixo. Segundo eixo, aliás. Sim, segundo eixo. Esse é o terceiro eixo. Terceira teoria, segundo eixo. Terceiro eixo. Tá certo? Agora,
terceiro eixo, mais o segundo eixo, e mais o primeiro eixo, que é a nova teoria, nasceu um novo eixo. Olha como é que é a coisa. Quando você estuda para valer. Não adianta estudar meia. Nasceu o terceiro eixo, que é a nova teoria. Olha só, anota aí, não esquece. Dos três eixos que está aqui na minha mão, dos três eixos, teoria, nova teoria geral do Estado, segunda teoria, que é o sistema integrador neuropsíquico, e a terceira teoria, que é o polieus monoeus. Essas três teorias nasceu uma quarta teoria, que é a nova teoria geral do estado cognitivo, tracinho 360. É muita teoria, né? É muita teoria? Não é, não é. Então você tem as três teorias que integram uma teoria, uma única teoria, que é a nova teoria geral do estado cognitivo. Como é que você quer implantar um sistema de governança política, uma estrutura, um sistema, se você não sabe quem é você? Por isso que fui obrigado a estudar, por isso que fui obrigado a sair em campo e buscar a coisa psíquica, porque a nova teoria geral do Estado ela é mais psíquica do que jurídica. Entendeu ou não? Ou está meio complicado? Isso que não está, não, né? Então, veja, para você entender, você tem que ter os livros. Que livros? Os 7 livros. Eu não estou falando para você comprar os 7 livros. Só que você não pode desassociá-los. Simples assim. Você não pode e não deve desassociá-los, porque eles estão interligados. Você só vai entender o arremate final da nova teoria geral do estado cognitivo, tracinho 360. Por que 360? Porque é o ângulo. É o ângulo do ser humano. Entendeu? Então você só vai entender quando você fizer essa volta de 360 graus. Aí você entende exatamente que a nova teoria geral do estado ela é perfeita para o ser humano, porque foi preocupante no começo, quando eu escrevi Os Tenebrosos da Humanidade e escrevi O Quadrilátero do Poder. Eu falo isso no curso de juiz arbitral, do Quadrilátero do Poder. Só que lá eu falo de uma outra forma, né? Não da forma estudiosa como está sendo plantado aqui. E aí, você tenha um instrumento na mão aonde você tem como surgiu, de que forma surgiu. Não foi só o jornalista, o advogado, o psicanalista, né, que escreveu. Não, fui o meio para se obter esse conhecimento. Esse conhecimento eu tive que buscar. Agora, a aprovação foi feita por cientistas. Eles aprovaram e eu estou aqui contando para vocês como nasceu. Porque isso aqui é perfeito. É perfeito isso aqui. É magnífico isso aqui. Quando vocês tiverem os 7 livros na mão, que vocês começarem a ler, eu vou fazer uma outra coisa. Ó, eu combinei no começo, eu vou modificar uma coisinha a mais. O curso que você está assistindo é gratuito, não estou cobrando nada, absolutamente nada de vocês. Nada. Só a sua atenção, a sua dedicação e a sua compreensão. E isso eu estou cobrando, tá certo? Porque isso tem que ser multiplicado, 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 e assim multiplicando para todos terem conhecimento. Nosso propósito agora está sendo com as pessoas que foram para a faculdade de Direito, porque é muito mais propenso e muito mais propício o entendimento para quem tem a letra jurídica do que para a pessoa que não tem a letra jurídica, não tem o conhecimento jurídico. Esse é o primeiro momento. Mas ocorre o seguinte: o principal momento vai vir agora, depois que vocês entenderem. Por quê? Todo cidadão na face da Terra, os 8 bilhões e 600 milhões de pessoas, elas têm que tomar conhecimento desse direito que ela tem.
Nós temos a obrigação de limpar a mente das pessoas, limpar, tirar ela do cárcere, tirar a mente das pessoas do cárcere, do medo, do sofrimento, tirar isso aí. Não existe isso. Não pode existir isso na cabeça de ninguém. Do ser humano, não. O ser humano não foi feito para escravizar o outro. Não foi feito para ser capaz de ninguém. Ele foi feito para ser livre, assim como são os animais. É isto. Entende agora? Então veja, a nossa obrigação agora é cuidar para que você entenda bem. Se você tem a capacidade financeira de adquirir os 7 livros, ótimo. Mas se não tiver, eu vou ajudar. Eu ajudo. Cada livro, cada livro, se você for lá na plataforma, você vai ver que cada livro fica em torno de R$ 108. Cada livro físico. Cada livro físico. Mas você não precisa de livro físico. Você precisa de um livro, e-book, em PDF. Tem as mesmas páginas, tem o mesmo assunto, mesmo tudo. E você lê no computador, você lê no tablet, você lê no celular, em qualquer lugar que existe, você abre e lê. É uma cartilha para você acompanhar o desenvolvimento do ser humano. Você vai entender o que é ter empatia, você vai entender o que é psicopatia, você vai entender o que é condutopatia, você vai entender o que é a pessoa viver sob depressão, ansiedade. Isso tudo fala no livro, isso tudo o ser humano tem, porque ele está com a mente ainda o quê? Encarcerada. O Estado encarcerou a nossa mente. O Estado, o fantástico Estado, o Leviatã, que o Hobbes denunciou, o Leviatã, ele encarcerou a nossa mente. O nosso trabalho agora é tirar a mente do cárcere. Você está me entendendo ou não? Então, é muito mais difícil você construir esse tipo de coisa na mente da pessoa, tanto quanto é difícil de você tirar isso da cabeça da pessoa. Porque ela está amedrontada, ela está com medo. Os tenebrosos da humanidade, eles agem, vivem para isso, para deixar a pessoa temerosa, com ansiedade, com depressão, pôr a pessoa sob sofrimento, ter escassez, a pobreza, a miséria. É para isso que prestam os tenebrosos da humanidade. Entende agora o que eu estou falando? Então, se você não fizer uma educação em você, como é que você quer educar o outro? Não tem como. Nós temos que sair fora dessa bolha. No outro curso eu falo da bolha. Então nós estamos dentro de uma bolha, que é exatamente essa mente carcerada, é uma bolha. Quem ousa sair fora da bolha, ele não tem mais a mente carcerada. Ele saiu fora, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, olha, o curso em si é R$ 14,99. A plataforma, para você entrar no curso, você tem que pagar essa taxa, e você entra. E ganha um livro. Que livro você vai ganhar? Você vai ganhar em PDF o e-book da nova teoria geral do Estado, com essa capa. Tudo que está aqui vai estar lá no e-book, tá certo? Então você vai ganhar isso aí. O e-book, geralmente, está lá para vender, acho que R$ 50 ou R$ 60. Você vai pagar um terço disso aí, tá certo? Vai pagar um terço disso aí. Agora eu faço uma outra coisa boa para todos vocês. Com a entrada no curso, você vai pagar o, o curso, que é gratuito, você vai pagar só o livro, A Teoria Geral do Estado, que é e-book, R$ 14,99. Os demais livros que foram aprovados pela comunidade científica também vai ficar no mesmo preço, R$ 14,99. Entendeu? Então, não vou vender esse produto mais caro e nem mais barato do que R$ 14,99. Então, se você vai precisar você vai comprar, compre os 7 livros. Compre, você tem 7 livros, vai dar 80, 100, R$ 105. R$ 105. É menos do que um livro que você comprar físico, que custa 108. 108. Então, você vai ter os 7 livros por R$ 105. Entendeu? Isso é uma forma que eu posso fazer o quê? Ajudar.
a distribuir a ideia, a distribuir essa coisa maravilhosa para que a pessoa saia da bolha, para que a pessoa adote como princípio a consciência milenar, a consciência que Deus nos deu. Sim, não tem que comprar nada, não comprou nada, nada. Deu gratuitamente para a gente. E diz mais, diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Ora, e aí você se sujeita a ter a mente encarcerada. Meu irmão, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós não podemos ser submetidos a esse tipo de cárcere. Cárcere mental. Então, note que eu não estou falando contra governo nenhum, contra partido nenhum, contra religião nenhuma. Eu estou mostrando que hoje vivemos sobre uma égide, que é a teoria geral do Estado, que é essa antecessora nossa. Porque agora a nossa nasce agora. A nova teoria geral do Estado nasce agora. Então a outra faliu. Faliu. Não serve para nada. Então, o Estado não fracassa apenas por defeitos constitucionais. Ele fracassa quando a consciência humana que opera está capturada por vícios, interesses, manipulações e deformação de poder. É isso. Ou tem alguma coisa a mais que a gente não sabe? Eu acho que não, né? A nova, a nova teoria geral do Estado não pretende fabricar milagre ou milagres políticos. Ela pretende criar uma engenharia institucional compatível com a realidade neuropsíquica da criatura humana. Isso é muito profundo. Nós não estamos aqui tentando destruir absolutamente nada. Nós queremos só viver dignamente como seres humanos. Só isso. Nós não estamos ligando as pessoas para pegar em armas, não. A arma é a inteligência. A arma é o conhecimento. É só isso que a gente quer. É só isso que a gente quer transmitir. E é isso que nós vamos fazer. A nossa obrigação é fazer isto. Tá certo? Depois, Polieus e Monoeus representam a tensão entre o múltiplo e o uno, entre a sociedade plural e a consciência integradora, entre a dispersão das massas e a unidade superior da razão. A NTGE precisa desses dois polos porque o Estado lida com multidões, mas precisa preservar uma inteligência estrutural. Sem integração, o povo se dispersa. Sem pluralidade, o Estado se torna opressor. Não é isso que estamos vivendo? Então, o sistema integrador neuropsíquico. O sistema integrador neuropsíquico surge como um instrumento de leitura da criatura humana em sua dimensão mental, emocional, comportamental e cognitiva. Ele permite compreender que a soberania não é apenas jurídica. Entende o que eu estou falando? Não é jurídico. Nunca foi jurídico. A soberania também precisa ser neuropsíquica, principalmente neuropsíquica. Um povo sem domínio de sua própria consciência pode ser conduzido por propaganda, medo, ódio, fanatismo, dependência e falsas promessas. Ou não é isso? É complicado, né? Então tá assim, ó. Portanto, meus alunos, meus amigos, minhas amigas, nessa terceira aula, nós compreendemos que a NTGE não pode ser reduzida a uma proposta política, nem uma crítica ao Estado tradicional. Não. A NTGE é uma arquitetura científica que parte da criatura humana, através de sua consciência, identifica os seus riscos neuropsíquicos e, somente então, propõe uma nova forma de governança. Porque antes de reformar o Estado, é necessário compreender o ser humano que cria, ocupa, manipula, obedece ou destrói o Estado. Esta é a chave da nova teoria geral do Estado. Sem essa consciência humana estruturada, não há soberania permanente do povo. Entendeu, meus amados? Está aí o remédio.
estamos chegando ao final de mais uma aula, né? Eu acho que agora nós já falamos e ficou definido que a nova teoria geral do Estado ela é composta por três eixos. O primeiro eixo é a própria nova teoria geral do Estado. O segundo eixo é o sistema integrador neuropsíquico, sim. E o terceiro eixo é o polieus e monoeus. Polieus são a fragmentação de pensamentos. E o monoeus é aquele que diverge, que busca convergência dessas desses ruídos mentais para juntar num só e para fazer o foco, você ter o foco, porque a pessoa perde o foco. Fácil, fácil, fácil. Porque ele não sabe, não tem o instrumento apropriado para como administrar a própria indecência desses polieus. Então a pessoa acaba perdendo o foco. E perde o foco. Isso é normal, faz parte da vida humana. Porque nós fomos conduzidos e preparados, né, para ter uma mente encarcerada. Entende o que eu estou falando? Para ter uma mente encarcerada. E quando você está com a mente encarcerada, como estamos hoje, vivendo hoje no mundo, não é no Brasil, é no mundo, a mente está encarcerada. Nós só produzimos 100% daquilo que realmente nós temos capacidade de produzir se a nossa mente não estiver encarcerada. Entendeu? Muito bom. Eu fico extremamente emocionado de falar de uma coisa que a comunidade científica aprovou e que, mais do que isso, e que eu pessoalmente, né, detenho isso dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro, essa condição. Eu fico muito feliz, muito feliz. E agradeço, todos os dias eu agradeço a Deus por ter sido um instrumento que provocou toda uma situação de estudo para poder chegar e mostrar para a comunidade científica e mostrar hoje para os meus amigos, para os meus alunos, né, tal a perfeição de uma teoria que dá a sustentação política para o mundo, a governança para o mundo. Assim como foram os reis e rainhas, né, antes da idade medieval, depois entramos já na idade medieval e atravessamos, aí apareceu essa nova teoria aí, essa nova teoria que é velha, apareceu isso aí e está tocando até 2026. Aqui ela morre. Aqui ela morre para sempre. Morreu. Finou-se. Acabou-se. Ela está, além de caduca, ela está obsoleta. Não presta mais nada. Porque eu mostrei para vocês, na segunda aula, quem foram as pessoas que introduziram a TGE, que é a Teoria Geral do Estado, a clássica, que é isso que vivemos hoje. Os autores que escreveram, nenhum se preocupou em falar do homem como essência divina. Nenhum. Nós se preocupamos, desde o princípio. Por que nós nos preocupamos? Porque nós fomos lá, fizemos a estrutura dos tenebrosos da humanidade e conhecemos como funciona a engenharia dos tenebrosos da humanidade. Dali saiu outro livro que é o Quadrilátero do Poder. Os tenebrosos usam os quatro elementos que estão no quadrilátero do poder, que são os bilionários corruptos, os políticos corruptos, a imprensa covarde e corrupta e mais as religiões, sem denominar se é essa, aquela, as religiões dominantes. Então, esse quarteto é a perdição do ser humano. E aí eu fui buscar o entendimento e o estudo para vos apresentar a nova teoria geral do Estado, com muito louvor. Bom, e aqui a gente encerra então a terceira aula. Na próxima aula tem muita coisa boa para falar, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.